O Vem Que Tem, Giro de Xerém no ar, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, você, torcedora ou torcedor do Fluminense, para mais uma edição do Giro de Xerém aqui no Raiz Tricolor. Semana que não foi boa para as categorias de base do Fluminense, derrotas no Sub-17, no Sub-20, time Sub-23 que não engrena, Sub-15 venceu, é verdade, um resultado bacana, mas eu conto para vocês todos esses resultados aqui de Xerém ao longo dessa semana. E vamos falar um pouquinho também sobre duas peças aí de Xerém que entraram muito bem no time profissional nesse fim de semana, na vitória por 2-1 do Flusão sobre o Sport. Matheus Martins e João Neto participaram bem do jogo. E a gente analisa aqui como que essas duas peças podem ajudar o Roger nesse time profissional. Mas antes, eu sou o Luiz Felipe Borges, estudante de jornalismo e, claro, apaixonado pelo Fluminense. Então já me segue aqui nas redes sociais. Siga também a Fluminense Stuff, página que eu faço parte no Instagram e no Twitter. Lá você não perde nenhuma notícia do Flusão. E claro, também se inscreva aqui no canal Raiz Tricolor para não perder nenhuma edição do Giro de Xerém. Fechado? Então bora pro vídeo. Começando então a nossa escadinha aí por Xerém, lá no Sub-15, Fluminense venceu o Vasco 3-0 na semifinal da Copa Rio. Os gols foram marcados aí, foram 2 do Matheus Luiz e 1 do Brasília, olho no Brasília, que é um jogador interessante. O Fluminense então abriu uma boa vantagem pro Vasco, essa vitória por 3-0. O jogo de volta já é nesse sábado, dia 17, então o time Sub-15 encaminhando aí a vaga na final da Copa Rio. A outra semifinal, o Flamengo venceu o Botafogo, então a gente pode ter aí um Fla-Flu na final da Copa Rio. E falando em Sub-15, o time do Fluminense teve 3 jogadores convocados para a seleção para o período de treinamentos, visando o sul-americano da categoria, que é nesse segundo semestre. Os nomes são Matheus Pedro, Júlio César e Esquerdinha. Esses 3 jogadores, então, vão estar à disposição da seleção brasileira Sub-15 nos próximos dias. Falando ainda de Copa Rio, agora Copa Rio Sub-17, o time do Fluminense empatou em 0-0 com o Flamengo, também pela semifinal. A volta também é nesse sábado. Seguindo então, no Sub-17, agora o time principal do Fluminense no Sub-17 perdeu para o São Paulo por 4-1 na primeira partida das quartas de final. Um jogo que foi muito aberto aí, as duas equipes tiveram muitas oportunidades. O goleiro do São Paulo, Leandro, defendeu pra caramba. O time do Fluminense não fez uma partida ruim, mas o São Paulo aproveitou muito melhor as oportunidades, tanto é que chegou a esse placar elástico, uma derrota doída pro Fluminense, que agora tem que vencer por 3 gols de diferença para buscar uma vaga na semifinal. O jogo de volta é nessa quinta-feira, dia 15. O gol do Fluminense foi marcado pelo Arthur, que fez um bom jogo, mas o fato é que o resultado com certeza não é positivo. E o São Paulo segue sendo uma pedrinha no sapato do Fluminense nessa categoria Sub-17. Foi assim na Copa do Brasil no ano passado, foi assim na Supercopa no ano passado também. Então é bom o Fluminense ficar de olho nesse time do São Paulo, que está incomodando bastante o tricolor nessa categoria. Derrota no Sub-17, derrota também no Sub-20. A primeira derrota do Sub-20 do Fluminense na temporada foi no sábado. O Sport venceu o Fluminense, olha só, por 1-0. Um jogo que o Fluminense teve um pouquinho de dificuldade, as duas equipes não fizeram uma grande partida, mas só que o Sport aproveitou a oportunidade que teve logo no primeiro tempo, no comecinho, e o Fluminense não aproveitou a dele, que foi um pênalti perdido aí pelo Gabriel Martins, que vinha sendo o grande destaque do Fluminense na temporada, é verdade, mas que nessa partida acabou perdendo o pênalti. Depois uma boa jogada do Cauã entrou na área, foi driblando, foi derrubado na área e o Gabriel Martins acabou perdendo o pênalti, que fez falta. O Fluminense perdeu para o Sport por 1-0, estacionou aí nos 5 pontos na tabela. O Fluminense agora é o 8º colocado, está no limite para se classificar. E tem um jogo difícil na próxima quarta-feira, na próxima rodada. Quarta-feira contra o Atlético Mineiro em Laranjeiras, no confronto direto, como a gente vê aí na tabela, para o Fluminense se recuperar na competição. E aqui essa derrota, claro, a gente torce que não signifique nada. O momento era muito bom, mas a primeira derrota sempre pode ser um baque. A gente torce então para que não afete nem o Gabriel Martins, que perdeu o pênalti, nem o restante do time. Primeira derrota então do Fluminense no Sub-20. Só uma palhinha também do time Sub-23 do Fluminense, que não entrou em campo nessa semana. O time de aspirantes folgou na semana, mas volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Ceará fora de casa. Um jogo muito importante para o Fluminense, que venceu na última rodada o Corinthians por 1-0, mas foi só a primeira vitória do time em 4 rodadas. A equipe está na 6ª posição do grupo B, fora da zona de classificação, e precisa vencer o Ceará de qualquer maneira para se manter vivo aí no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A gente torce que o time engrene, mas como a gente falou no último Giro de Xerém, tá com muita dificuldade. É um time que mistura jovens jogadores, que os jogadores têm espaço no profissional, a liga não tá bacana, mas claro que a vitória sobre o Corinthians pode dar confiança que o time precisava. Então, quinta-feira, Fluminense e Ceará, vale tudo pro Fluminense no Brasileirão de Aspirantes. Agora sim, falando da dupla de Xerém que entrou em campo nos profissionais, o Fluminense venceu o Sport por 2-1.
vingando inclusive o time sub-20 que tinha perdido pro Sport no mesmo dia. E Matheus Martins e João Neto entraram em campo no segundo tempo. Pra mim, entraram muito bem. E eu acho que abriram um pouquinho o olho do Roger, dos dois, né? Eu acho que o Roger gostou do que viu, pelo que eles apresentaram em campo, e acho que podem pintar daqui pra frente mais vezes no time profissional. Começando com o Matheus Martins. Ele que é o jogador de 2003, faz 18 anos, na sexta-feira agora, dia 16, e que nas categorias de base costuma jogar um pouquinho mais pelo meio, né? Ele é um meio atacante, ou pelo meio ou caindo pela direita, né? Foi assim que ele fez muitos gols na carreira, é um dos maiores artilheiros aí da história de Xerém, e ele que no ano passado, atuando pelo Sub-17, foi campeão brasileiro, marcou aí 16 gols em 30 jogos, somando Sub-17 e Sub-20, que ele também participou um pouquinho do Sub-20, e foi um dos grandes destaques do Fluminense na Copa do Brasil Sub-17. Ele fez gol nos 2 jogos de quartas de final contra o Atlético Mineiro e nos 2 jogos de semifinal contra o Flamengo. Então ele foi um jogador decisivo aí pro vice-campeonato do Fluminense, já que perdeu pro São Paulo na final. Então, como eu falei, ele joga ou centralizado ou pela direita, isso na base. Esse ano já subiu pro time de aspirantes, inclusive marcando gols contra o Corinthians, né, na última partida, também contra o Grêmio lá na estreia. Mas que no time profissional, ele entrou aí no segundo tempo no lugar do Casares, pela esquerda, né, ele caindo aí pelo lado esquerdo do Fluminense, lado direito da defesa do Sport, para trazer um pouquinho mais de mobilidade para esse setor. O Fluminense estava um time muito lento, né? Ele entrou logo depois, inclusive, do primeiro gol do Fluminense, o gol do Luca, e para dar um pouquinho mais de força nesse setor do lado esquerdo e para conversar um pouquinho com o Danilo Barcelos. E para mim entrou muito bem, foi uma entrada interessante dele, com dribles muito bons. Ele inclusive roubou uma bola, logo que ele entrou, roubou uma bola aí pro Fluminense no campo de ataque, criou uma jogada perigosa, também finalizou pro gol, para uma boa defesa do Maílson, entrou colocando fogo ali para aquele lado. O Fluminense que jogou muito pelos lados nessa partida, e Matheus Martins foi um bom desafogo, conversando muito bem também com o João Neto, que entrou no lugar do Luiz Henrique logo depois que o Fluminense fez o segundo gol com o Luca, e também entrou bem. Ele entrou ali para segurar a bola um pouquinho mais na frente, né? O Fluminense tinha acabado de fazer o segundo gol, então precisava manter essa bola no ataque para não atrair o Sport para o campo de defesa, e fez isso muito bem. O João Neto, né, que completou 18 anos, inclusive ontem no jogo contra o Sport, ganhou um presentão aí de entrar em campo pelo time profissional, e que na base ele já é, né, um centroavante muito forte, justamente por isso. Ele consegue fazer esse pivô, né, que o Fred faz muito bem, inclusive quando joga. Ele tem essa força física, segurou muito bem a bola contra o Sport. Tem vários lances em que ele domina a bola de costas pro marcador, ele consegue girar, ou então sofre a falta para segurar um pouquinho mais o jogo ali no meio de campo. É um jogador que me surpreendeu muito nessa partida justamente por isso, né? Mostrou uma maturidade muito boa e conseguir segurar essa bola, fazer esse pivô, fazer bons passes. Acho que é um jogador que o Roger tem que ficar esperto. Tanto o Matheus Martins quanto o João Neto, acho que a partir de agora entram na lista de Roger Machado de jogadores que podem ser selecionados em momento de necessidade. Inclusive, os dois estão relacionados na Libertadores, podem ajudar o Fluminense aí contra o Cerro Porteño. Principalmente o João Neto, né? Já que o Fluminense está sem o centroavante fixo, né? O Abel Hernandes machucado, o Bobadilha machucado, o Fred machucado. A gente tem o John Kennedy de volta, já voltou a treinar, pode ser acionado. A gente tem o Luca, que foi bem contra o Sport, é bem verdade, fez os 2 gols, mas que ainda não é confiável. Então nessa rotação agora o Roger tem que considerar o João Neto. É um jogador que na base destaca muito, não só centralizado, ele também cai muito bem pelo lado, é uma característica dele, mas que pela força física que tem, pode sim ser utilizado como centroavante. Claro que o jogador ainda é muito jovem, vai sofrer um pouquinho ainda com a imaturidade em alguns momentos, mas que o Roger não pode desconsiderar de forma alguma, assim como o Matheus Martins, né? O Matheus Martins é uma opção um pouquinho mais de velocidade, né, de habilidade. Me lembra um pouquinho o Kaique, tudo bem que o Kaique é um pouquinho mais ponta, né? O Matheus Martins consegue também jogar centralizado pelo meio, mas acho que nos profissionais o Matheus Martins, se for utilizado, deve ser mesmo como foi contra o Sport, para dar uma opção de velocidade pela ponta. É como o Kaique faz também, é verdade. Os dois têm essa questão da juventude também. Matheus Martins, como eu falei, faz 18 anos nessa sexta-feira, então são jogadores jovens que o Fluminense tem à disposição. Xerém mais uma vez sendo um bom celeiro aí pro time profissional. Resta serem aproveitados, né? Mostraram o serviço contra o Sport, não vão sempre bem, né? São jogadores jovens, como eu falei, a gente tem que ter paciência com eles, não pode queimar os garotos logo de cara, mas que o Roger tem que aproveitar, porque são opções de muita qualidade para ficarem no banco sempre, ou então para nem serem relacionados e ficarem ali presos no Sub-23. Para mim, são 2 nomes que por essa partida contra o Sport entram no radar de Roger Machado daqui para frente, principalmente o João Neto, pela necessidade do Fluminense de ter um centroavante aí, já que tem 3 no departamento médico, um voltando agora aos poucos, né, a melhor forma, e o Luca, que é o Luca que todo mundo conhece, que não é nem um pouco confiável até o momento, foi bem contra o Sport, mas acumula também atuações negativas.
Pro João Neto, então, uma boa credencial. Pro Matheus Martins também, surgindo bem nessa partida. É isso, esse foi o Giro de Xerém dessa semana, espero que vocês tenham gostado da análise. Torcer, é claro, né, pro Matheus Martins, pro João Neto, enfim, para as outras joias de Xerém vingarem no time profissional, que é muito importante. Se você gostou, mande esse vídeo pros seus amigos, para eles também opinarem, para você saber a opinião deles sobre as nossas categorias de base. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo do Raiz Tricolor. Obrigado pela companhia e até a próxima!